Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria, estou de volta para mais um vídeo para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar com vocês. Antes de ler o texto da Palavra de Deus no capítulo de número 34, versículo de número 17 do livro de Ezequiel, versículo 17 em diante. Eu quero deixar uma palavra para a nossa reflexão, para a nossa meditação, em nome de Jesus. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever no canal Voz da Bíblia, dar o seu joinha, o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário, para que a obra do Senhor continue crescendo para a glória do nome de Jesus. Porque o maior interesse de Jesus é que nós levemos a sua palavra aos corações que precisam ouvir a palavra de Deus. Uns pregam, outros oram, outros fazem outros tipos de trabalho no reino de Deus, mas todos eles têm o seu valor diante do Senhor. Muitos não pregam, muitos não ensinam, mas pode divulgar o vídeo para que o vídeo alcance outras vidas. E você, de alguma forma, está contribuindo, está ajudando no desenvolvimento do reino do Senhor, e naquele dia não ficará sem receber o seu galardão. Então vamos ao assunto, a palavra do Senhor. A Bíblia, ela fala nesse texto a respeito dos falsos profetas que são separados das ovelhas. É um texto bastante que poderá gerar algumas polêmicas, mas a gente não pode fugir da verdade, da palavra do Senhor. A verdade tem que ser pregada, porque tem muitas pessoas que estão se omitindo, estão usando um evangelho adulterado, fácil, um evangelho com alguns aumentos ou algumas diminuições, tirando ou colocando algo do que o homem acha para facilitar o seu trabalho, para que ele seja beneficiado dentro daquilo que está fazendo. Mas é um problema muito sério isso, e nós temos que batalhar contra essas ações errôneas que muitos profetas e muitos obreiros estão usando no reino de Deus. O Senhor começa dizendo: e quanto a vós, ó ovelhas minhas, o Senhor está chamando a atenção das ovelhas. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, o Todo-Poderoso aqui. O Jeová é o Todo-Poderoso, é o Espírito Eterno, o Elohim Eterno, o Pai de todos os espíritos. Eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Está vendo? O Senhor vai julgar o gado pequeno, e também entre carneiros e bodes. Quem são o gado pequeno? O gado pequeno é aquele que é subordinado, é aquele que às vezes se acha
subordinado, oprimido, conduzido por ideologias de homens que às vezes são enganados com ensinamentos adulterados, ensinamentos aumentados, como eu acabei de dizer, para o bem ou para os seus deleites próprios, para que eles sejam beneficiados, porque e as ovelhas, digo melhor, as ovelhas às vezes sofrem consequências terríveis na sua vida, no seu dia a dia de fé ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, acaso não vos basta pastar o bom pasto? Deus está falando aqui, não basta o bom pasto? Por que colocar mais algumas ervas no meio do bom pasto? O bom pasto é suficiente para saciar a fome espiritual das ovelhas do Senhor. Não precisa aumento, não precisa diminuir, não precisa exigências fora do padrão bíblico. Entendeu? O bom pasto é o bom alimento, é a boa palavra, com temor e tremor. Eu não posso criar algo, um regulamento dentro para adulterar a palavra de Deus, ou para aumentar, ou para impor algo além daquilo que a Bíblia já está nos falando e nos orientando. A partir do momento que eu coloco alguns costumes, algumas regras que a Bíblia não está dizendo a respeito daquilo, que a Bíblia não, o Senhor não deixou escrito aquilo que o homem está querendo colocar além ou a mais, é um grande problema, é uma grande dificuldade para o povo de Deus conseguir decolar no crescimento, no aprendizado, na sabedoria de Deus. Então, o bom pasto é o bom alimento. E o que é o bom alimento e o bom pasto? A verdadeira palavra, sem aumento e sem diminuição. Não posso acrescentar e nem diminuir. Eu não posso exigir algo do meu povo se eu for um líder de uma determinada organização que faz parte da igreja do Senhor, que é uma das coisas mais terríveis que está tendo no mundo, é a questão da religiosidade que tem invadido a igreja, de uma forma que as ovelhas do Senhor, que são ovelhas, realmente estão chorando, estão gemendo, estão sofrendo, estão magras, porque estão sendo mal conduzidas, mal ensinadas, começando pela liderança. A liderança está ensinando errado, está defendendo as suas próprias ideias, os seus próprios regulamentos internos, os seus próprios costumes, e deixam de dar o verdadeiro alimento saudável,
puro, sólido, que é a verdadeira palavra do Senhor. Estão exigindo algo que os irmãos, ao examinar as Escrituras, descobrem que estão sendo enganados ou se sentem como se estivesse com uma carga além daquilo que podem suportar. O costume é uma coisa horrível. A igreja do Senhor não pode ter costume. A igreja do Senhor não pode ter placa. A igreja do Senhor não pode ter partidarismo. A igreja do Senhor, ela só tem um alvo, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. Mas a política religiosa, cada igreja tem o seu sistema. E eu admiro que os homens falam que é bom. Eu não encontrei nada de bom nisso, a não ser destruição, divisão, preconceito e daí por diante. Porque cada um defende a sua ideia e a ovelha doente, a ovelha estragada, a ovelha contaminada, ela defende aquilo que é errado. Ah, mas a minha igreja é assim. A outra, a minha igreja é assim. A outra da outra igreja, a minha igreja é assim. Aí, muitos ficam com um ponto de interrogação na cabeça, qual que é a verdadeira igreja? Umas não pode usar isso, outra não pode usar aquilo, outra não pode cortar o cabelo de um jeito, outra não pode ter cabelo curto, outras não podem ter cabelo grande demais. Então, a Bíblia fala que a mulher ela tem que diferenciar do homem, ela tem que ter cabelo crescido, mas não fala que não pode cortar. É a mesma coisa da questão da roupa. Não usar, Deuteronômio capítulo 22, 5 fala, não usará o homem roupa de mulher, nem a mulher roupa de homem. Aí as pessoas fazem uma confusão terrível nisso aí. Ah, a mulher só pode usar saia para baixo do joelho. Entendeu? Outras tem que ser lá no meio da canela. Se uma mulher vestir uma calça comprida, ela já está no inferno. Se ela vestir uma bermuda, já está no inferno. Se colocar um brinquinho na orelha, já está no inferno. Se passar uma basezinha na pele para ficar com a pele mais, sabe, mais bonita, já está no inferno. Eu não sei onde é que o povo arruma isso. E o verdadeiro evangelho fica oprimido dentro dessas coisas criadas pela cabeça do homem, que o próprio Deus está falando aqui, na sua palavra, que ele vai julgar cada um, ele vai separar, ele vai julgar gado pequeno e gado pequeno, e entre carneiros e bode. O carneiro e o bode aqui fala da liderança. A liderança errônea, a liderança que está usando a igreja como um instrumento para o seu próprio deleite, para o seu bel prazer, entendeu? Se alimentando do melhor, andando do melhor, vestindo do melhor, calçando do melhor, andando nos melhores carros, andando nas melhores motocicletas, andando, comendo a melhor comida, dormindo nas melhores camas, no conforto que é tirado das ovelhas, e elas ficando cada dia mais magras e eles cada dia mais gordos. E a Bíblia diz que Deus vai julgar. Porque
estão agindo de uma maneira totalmente o contrário da verdadeira palavra do Senhor. Eu já falei em alguns vídeos que a coisa mais difícil que eu encontrei na minha vida foi me libertar da religião. Alguém pode falar, o irmão João tá louco, não sei o que, irmão João, sabe? Eu não estou nem aí o que alguém pensa de mim. Eu só sei dizer que eu me libertei da religião. A religião é problema, irmão. A religião é mara, é amarga. E eu fugi de mara. Eu fugi do amargor da religiosidade. Larguei salário de igreja. Larguei do conforto que eu poderia ter para trabalhar com minhas próprias mãos, meus braços, para não ser pesado a ninguém. Acaso não basta pastar o bom pasto? O bom pasto é suficiente, o bom evangelho é suficiente, a palavra do Senhor é o suficiente, não precisa aumentar essa história de aumentar tamanho de roupa, diminuir, ou, sabe, deixa essas picuinhas para lá, fale da palavra, profetize a palavra, profetize a Bíblia sem aumento. O bom pasto é o suficiente para nutrir, trazer saúde para as ovelhas do Senhor. Use o bom pasto, meu irmão. Não adultere o bom pasto. Não coloque ervas amargosas, outros tipos de erva no meio do pasto que o Senhor preparou para as suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Acaso não basta o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? Quando nós adulteramos a palavra do Senhor, nós estamos pisando em cima do alimento, do pasto das ovelhas. Estamos dando pasto pisado, adulterado. E a ovelha se alimenta daquilo, ela fica doente, ela vai acontecer uma digestão, uma insatisfação, uma diferença muito grande no seu organismo espiritual. Ela vai receber aquilo como uma comida tóxica, uma comida doente, uma comida prejudicial à saúde espiritual dela. Porque tem algo do homem ali dentro. É a mesma coisa a igreja há uns anos atrás. A mulher não podia andar de bicicleta, não podia assistir. Não, teve uma época que até o rádio era proibido. Teve uma época que os homens tinham que usar chapéu. A igreja era cheia de cabide para todo lado, tinha que usar chapéu. Os homens podem colocar o chapéu. Mulher não poderia andar a cavalo. Não podia fazer. E a igreja usava aquilo como base de fé e de doutrina, irmão. Tem igreja até hoje aí que vive pregando contra a televisão, mas não consegue honrar o que falam. Devagarzinho eles vão deixando e isso aí vai passando. Por que era doutrina e agora não é mais? Porque não é a doutrina de Deus. Porque o que é de Deus permanece, o que não é por si próprio se acaba. Porque não tem base bíblica. E aquilo que não tem base bíblica, ela se deteriora, ela se acaba, ela se destrói. Não tem base bíblica. E aqui diz ainda,
pisar com os pés e beber as profundas águas. As profundas águas é a boa água, as profundas águas. Entendeu? Não precisa misturar a água com outras coisas. Olha bem o que diz a palavra. Senão que enlameais. Abaixo das boas águas, não precisa enlamear as águas. Olha bem. Senão que enlameais o resto com vossos pés. O homem põe algo, mistura algo na boa água do Senhor, que é o suficiente para matar a sede da igreja. O alimento é suficiente para matar a fome e a boa água, que é o Cristo, a água regeneradora, o rio de Deus, que flui do trono de Deus, que é Cristo, veio do trono de Deus, habitou entre nós, se fez carne, habitou entre nós, nos deu o melhor alimento. Aí o homem vai lá e coloca o dele no meio. Aí fica, a igreja fulana não tem o mesmo ensinamento que a nossa. Ah, nós somos a maior igreja do Brasil. Grandes coisas. Você nem sabe o que é igreja. Igreja é a igreja que vai ser arrebatada. Igreja nunca foi placa, nunca foi templo. Eu não habito em templo feito por mãos de homens. Eu habito em templo feito pelas minhas próprias mãos, diz o Senhor. Deus quer morar em mim, em você, no nosso coração, na nossa vida. Escapa-te, ó povo meu. Liberta-te enquanto é tempo. Larga de comer comidas estragadas, comida adulterada, água embarreada. Mas beba boa água e se alimenta do bom alimento, que é a palavra de Deus. Se o cara saiu fora da palavra, colocou algo de costumeira, de coisas erradas, de coisas adulteradas, aumentadas, querendo brilhar a sua própria organização, do seu jeito para o seu bel prazer, fuja dessas pessoas. Então, o Senhor disse lá, não usará o homem roupa de mulher, nem a mulher roupa de homem. A roupa da mulher nunca foi roupa de homem nunca foi roupa de mulher. Calça comprida de homem não é a mesma calça comprida que a mulher usa. O homem não usa, a mulher não usa cueca, o homem não usa calcinha, a não ser que ele não seja homem. Eu estou sendo realista aqui. Entendeu? A bermuda do homem não é a mesma da mulher. Não vestirá a mulher bermuda de homem, nem o homem bermuda de mulher, nem o homem vestir a calça que a mulher usa comprida, e nem a mulher usar do homem. É isso que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia não está querendo dizer que todo mundo tem que andar em um padrão, cada um de saia, porque se não usar saia, já está condenado. Quando que os profetas do Senhor vão entender as verdadeiras palavras de Deus? Quando que vão interpretar a palavra de Deus? E quando vão deixar de negar o verdadeiro evangelho do Senhor? Quando que vão parar de negar, de adulterar, de aumentar a palavra de Deus? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com vossos pés. Está vendo? E bebem o que tem sido turvado com vossos pés. Você, meu amigo, que diz que é profeta, que diz que é pastor, e fica pisando com os pés no evangelho do Senhor, colocando aquilo que você acha que é certo, e não passeia dentro da palavra para interpretar a verdadeira
palavra de Deus para dar alimento saudável para a igreja. E dá o alimento estragado com aquilo que você pisou, que você turvou com a sua própria imaginação. Essa é a verdade que eu tenho que falar para você. Enquanto as minhas ovelhas que pastam o que foi pisado com vossos pés e bebe o que foi turvado com vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz. Deus está falando com você, pastor, profeta, que diz que é profeta. Mas você trabalha com um grupo. Você tem partidarismo dentro da tua igreja. Você apoia aqueles que têm mais e pisa naqueles que têm menos. Você dá presente para aqueles que te dão bom presente, mas não lembra de cantar um parabéns para uma irmã pobrezinha, fraquinha, que não tem dinheiro, que anda com o chinelo trocado, com a roupinha simples. Ninguém canta um parabéns, mas para um irmão gordo, doente, de comida estragada, você faz festa e lhe dá os melhores presentes. Você vai dar conta para Deus do que você está fazendo. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro. O magro, o gado gordo aqui é aquele gordo que é apoiado, é carregado no colo, é passado a mão pela cabeça. Eu vi coisa em igreja que eu me arrepio, sabe? Uma vez um pastor disse para mim: se não for amigo da minha família, não é meu amigo. A família dele estava fazendo tudo errado. Mas aí a gente tinha que estar ali, tinha que tolerar tudo aquilo, enxergar tudo aquilo, fazer de conta que não estava enxergando. Não podia falar porque o camarada tinha autoridade. E tem uns que ainda falam assim: aquele que não obedece ao pastor, não importa o jeito que ele seja, ele é o pastor da igreja, ele tem que ser tratado com respeito. Mas se ele tiver respeito, se ele não tem respeito para dar, se ele não tem palavra para dar, se ele não tem a verdadeira profecia, se ele fica passando a mão porque a família apoiando adultério e coisas erradas, fornicação dos filhos, e depois vem dizer para mim, quando eu fui falar para ele que ele estava fazendo errado, que ele tinha que cuidar primeiro da casa dele para cuidar das coisas de Deus, ele falou: aquele que não for amigo da minha família não é meu amigo. Entendeu? Então, meu amigo, preste atenção, tome cuidado. Visto como as ovelhas gordas são aquelas que dão chifrada e empurra com o ombro, até as coitadinhas saírem fora. Se não tem dinheiro, se não tem dízimo, não tem valor. Desde quando dízimo e dinheiro salva ninguém? Salvação não é comprada, meu amigo. Você sabe o que é dízimo? Dízimo é primícia. Nunca foi dinheiro e nunca será dinheiro. Oferta alçada e voluntária é bíblica. Dízimo era para o povo de Israel no tempo do Antigo Testamento. A Bíblia no Novo Testamento nem fala de dízimo e oferta. O cara usa um texto lá que nem fala de dízimo, digo melhor. O cara lê um texto lá que fala de oferta e dízimo, de oferta voluntária e oferta alçada, digo melhor. Aí o cara vai e prega dízimo. Dízimo é primícia. E primícia aponta para Cristo e para a igreja. Era para o povo de Israel que vinha de ano em ano, trazia as suas ofertas no templo. Tinha irmãos que moravam a 70, 90 quilômetros de distância, não dava para trazer tocando o melhor do boi, do gado graúdo, que é o boi e a vaca.
Não dava para trazer o melhor do gado miúdo, que é as ovelhas. Aí ele vendia lá, pegava o dinheiro, vinha para Jerusalém, ele dava o dinheiro no templo? Não, nunca foi dinheiro. Ele comprava em Jerusalém. Por isso que tinha gente vendendo, entendeu? Comprava bom e devolvia no templo. E aquele gado, aquela oferta que era trazida, o dízimo da uva, de todo tipo de alimento que os israelitas plantavam e colhiam, o melhor era trazido para a casa do tesouro, para o templo. O melhor do gado, o melhor das ovelhas. Você entendeu bem o que eu falei? Trazia as ovelhas, vendia, trazia o dinheiro e aqui comprava e dava no templo. E aquele alimento, aquele gado, aquelas ovelhas era armazenado. O gado no pasto, as ovelhas também no pasto, que era da tribo de Levi. Por isso que tinha as tribos. A tribo de Levi era a primeira ali, encostada do templo. Tinha que ser em volta ali, perto do templo, bem em frente. Por quê? Porque os levitas eram o povo que cuidava das ofertas do gado miúdo, do gado graúdo, durante 6 anos. Entendeu? E no ano Sabá, que era o 7º ano, que era o descanso da terra, aquele alimento era devolvido para os pobres que não tinham, no período de 1 ano, para sustentar o povo do Senhor. Agora eu pergunto, quem é que está sustentando alguém no dia que estamos vivendo com o dízimo da igreja? Quem que está sustentando? Me fala para mim. Põe aí nos comentários, meu amigo, se você tem coragem. Põe nos comentários. Entendeu? Camarada, a igreja só entra, virou comércio, virou empresa. Se o cara não der dízimo é discriminado, se não der oferta é discriminado. Se alguém vem e pede para pagar um talão de energia que foi cortado, a igreja não pode fazer isso, irmão, a igreja não tem condição. Se alguém vem pedir alguma coisa, eu também não tenho. Eu falo porque eu vi isso com meus olhos. Quando dá uma cesta básica para um irmão, ainda lê um relatório na igreja no final do ano e fala o nome de todos que deu. Eu não sei se estão fazendo isso mais, alguns, mas faziam. Tem que tocar trombeta, a oferta que dá com a direita, a esquerda tem que saber. Entendeu? Então cuidado, porque Deus vai julgar. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre gado gordo e gado magro. Não se preocupe, meu irmão. Se você não tem, se você